noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa num dia movimentado no noticiário esportivo, né? Não só pela repercussão da vitória do Grêmio ontem. Pode deixar mais em BG aí, que tá meio alto aí o nosso retorno aqui, tá? Bem alto. Bom, mas não só... Aí, beleza. Então, não só pela repercussão da vitória do Grêmio ontem, com o gol do Alisson, já aos 47, uns quebrados do segundo tempo, como também por negócios realizados pelo Grêmio. A renovação do Everton e a saída do Jailson para o Lauro Quadros. Fenerbahçe. Eu não estou criticando quem fala Fenerbahçe, tudo bem. É que nem na Grécia, por exemplo, tem Olympiacos e Panathinaikos, que Kos, na Grécia, é o bairro. Ah, esquece isso. É que nós vimos no carro com o Picasso, que está aqui também nos dando a grande Picasso. É, grande goleiro. Podia ter sido o nosso goleiro da Copa de 70. Né? Como é o nome dele? Ronei Paulo Trave. É isso aí. Padre Picasso e Padre Lauro. Quase foram padres, né? Fomos colegas de seminário com 11 anos de idade. Nós, as duas, com 11 anos. E da Deus Gris, que todo mundo conhece, tinha 14 anos, para ter uma ideia do que é a nossa velhice. Né? Como o tempo passa. Ambos, 79 ambos, né? 79, bem vividos. Mas o Lauro se gaba de tu seres mais velho do que ele. 4 meses mais velho do que eu. Ele é de maio de 39, eu sou de setembro de 39. Mas eu adoro, já falei com o Picasso, eu estou falando demais, Picasso. Eu adoro dizer, desde o dia 1º de janeiro, REC, Maurício, que o ano que vem eu faço 80. Está cada vez mais perto, hein? Pá! Não, mas vai Dizem fazer que a cada 79 agora, né? Dia 19 de setembro. Dia 9 de setembro, né? Então não são ambos com 79, o Lauro tem 78. Ainda 78. Sim, porque ele tem 4 meses menos, é. Mas daqui a pouco ele me alcança. Ele tá sempre atrás nessa corrida. É empate técnico. Lauro Quadros e Picasso, com eles faremos o programa de hoje. Vamos repercutir também a entrevista do Renato. Vamos assistir os melhores momentos da vitória do Grêmio 2-1 sobre o Estudiantes e depois nos pênaltis 5-3. Poderia ser 5-4, mas o Estudiantes nem bateu o último, porque o Grêmio acertou toda a série. O Grêmio começou batendo, por isso fez os 5 gols e aí não precisou o Estudiantes bater o último. A confusão no Pacaembu, a manifestação do Cuca, criticando publicamente a diretoria do Santos, enfim, tudo isso nós vamos acompanhar ao longo do programa. Mas conta essa história aí da Copa de 70, Picasso, que é uma história interessante, né, para o público que se renova e muita gente se perde na poeira aí, né? Você poderia ter sido o nosso goleiro na Copa de do 70. Tri. Exatamente. A partir de... Quer dizer que tu ia carregar o Pelé nas costas, então. Seria companheiro do Pelé. Mas a partir de 67, eu jogava no São Paulo Futebol Clube e eu era titular da seleção paulista. E nessa época eu comecei a ser convocado para a seleção brasileira também. E em 68 houve uma excursão pela Europa, onde acertaria o time. E eu era tido como titular da seleção brasileira nessa época. Só que a convocação saiu numa quinta-feira e no domingo era a última rodada do Campeonato Paulista. A apresentação seria na segunda. E na última rodada do Campeonato Paulista jogou São Paulo e Santos e eu quebrei o pé. Simplesmente quebrei o pé, jogando pelo São Paulo. Daí foi convocado para o meu lugar o Félix, que era do Fluminense do Rio. E daí eu perdi o lugar no São Paulo e na seleção brasileira. E aí passou a andar pelo Brasil. Isso. Aí comecei a viajar. Vim para Porto Alegre, joguei no Atlético Paranaense, Santa Cruz de Recife. Foi tudo depois disso. Você casou com uma gaúcha? Sim. Uma gaúcha que era conterrânea minha de Canela, se bem que ela morava em Caxias do Sul. E casamos em 63, no ano que eu fui para o Palmeiras. E jogou no Grêmio na década de 70, né? 70 já. Eu vim em fim de 72 para o Grêmio. Primeiro o Cruzeiro. Cruzeirinho. Hernani Campelo era um cruzeirão. Era um cruzeirão. Sim, mas o Cruzeiro foi antes de ir para o São Paulo. Palmeiras. Antes do Palmeiras. Antes do Palmeiras. Do Palmeiras eu fui para o Juventus e do Juventus para o São Paulo. E naquela época as informações circulavam na amizade, no boca a boca.
Porque o Palmeiras ia contratar um goleiro do Cruzeiro Tinha algum... e tinha não dinheiro tinha envolvido ou você só levantava o acampamento? Não, a gente não era dono de si. A gente, na época, a gente tinha o passe preso ao clube. A gente só saía do clube se fosse vendido ou que o clube dispensasse, que o meu caso não era esse. Já na década de 50 era assim. Já sempre foi assim, até o Pelé Isso. for ministro de esporte. Ele é que modificou isso tudo. Daí o jogador de futebol deixou de ser escravo. Porque hoje em dia tu faz um contrato, depois do contrato tu tá livre. Naquela época não. Tu terminava o teu contrato, tu não podia ir para lugar nenhum. Tu pertencia, tu era mercadoria pertencente ao clube. Agora, Lauro, Esse é tem o a lado história, positivo da Lei Pelé, o lado positivo. Mas também é verdade que não apenas os jogadores, Picasso, mas também os empresários se beneficiaram muito, né? Muito. Mais até do que os jogadores. É. Muito. Hein, Lauro? Mas tinha o lado bom do vínculo com o clube, né? Quando o jogador não era tão bom, né, de bola, Sim. o jogador ficava vinculado, ficava ali. A gente sabe de casos de gente que ficou 20, 30 anos em Grêmio Internacional, 20 anos, 15 anos. E não saía. E não saía porque era o ganha-pão, né? Tá. Comparando com Por quê? outros clubes menores. Porque aí entra a frase do Cláudio Cabral, né? O inegociável é o ruim. Sim. Mas para você ver, eu joguei 3 anos no Cruzeiro. O Cruzeiro nós enfrentávamos o Grêmio e o Inter quase de igual para igual. Intercruz e Grecruz. Era, Intercruz e Grecruz. Inclusive ganhávamos muitas vezes. Sim. E a gente era mercadoria. Nessa época mesmo, nunca houve propostas diretas a mim, mas pela imprensa eu sabia que clubes de Buenos Aires vinham me buscar, mas eu não estava à venda. Era assim que tratavam a gente. Tu falaste no jogo de ontem, Rec, e eu tô me divertindo muito, Maurício, com os engenheiros de obras prontas. O que é isso? Mas existem? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo irresistível. Se o Grêmio que escapou por um triz é eliminado ontem, você encontraria muitas pessoas, torcedores do Grêmio, dizendo assim: eu falei que não podia botar reserva no Campeonato Brasileiro, agora estamos fora da Copa do Brasil, estamos fora da Libertadores e a 8 pontos do líder do Brasileiro. Eu falei, engenheiro de obras prontas. Não. Oportunista. Ou eu falei que não podia entrar tal jogador porque o outro que era a solução. Sempre o cara do banco é que ia resolver. O cara do banco é o bom. Esse é o bom. Bom, mas aí o engenheiro de obras prontas, nesse momento, como o Grêmio escapou do surpreendente aproveitamento de 100% nas penalidades máximas, o engenheiro de obras prontas agora está quietinho e, ao contrário, olha como o planejamento do Renato estava certo, tá vendo? Popô, e os titulares foram lá e crã no E Estudiantes. o que você acha, Lauro? O que eu acho é o seguinte, que depois de ser campeão argentino, presta atenção, Rec, o Grêmio, antes de ser campeão da Libertadores pela 4ª vez, Picasso, terá que ganhar o campeonato argentino. Já passou pelo Estudiantes, tem o Tucumã, estava conversando com meu filho que está aqui em Porto Alegre, que morou 23 anos na Argentina, e o Marcelo estava comentando sobre Tucumã e tal, né? E aí, depois de passar pelo Tucumã, se passar, terá Racing ou River. E mais adiante o Independiente. Talvez... Não. É um dos três. Não. É um dos três. Um dos três, é. Um dos três. Mas já será o terceiro argentino. Será o terceiro. Perfeito? Terceiro na sequência. E se o Boca entrar na parada, Quarto argentino. quarto argentino. É um campeonato argentino. E tu Vai tá no... ser campeão da Libertadores e da Argentina. E tu tá no quarto argentino sem uma Argentina no quarto, aí é brabão. Aí sim, não. Aí o seguinte, tu vê que eu saí do seminário e virei, né? Aí o seguinte, ó. Primeiro campeão argentino para depois ser campeão da América. Não, ou simultâneo. E se tu fosse gremista, eu ia te dizer o seguinte, Rec. Torce, seca pro Palmeiras não ser a final. Para não decidir fora. Aí o meu filho diz assim, não, pai, é pior decidir com o Boca. E aí, Boca ou Palmeiras? O que É é o pior? Palmeiras. Pior é o Palmeiras? Eu concordo com o teu filho. Eu acho que não Eu tem. acho que é melhor decidir com o Palmeiras. Mas é bom Eu acho decidir que não com o tem. Filipão? Mas o Grêmio não é Eu acho pior que não do que tem o Palmeiras. melhor nem pior. Eu acho que tira no papelzinho ali no escuro e o que sair mas é o o mesmo. Boca, o Boca tem uma tradição nessa competição que é terrível. Mas tradição o Grêmio tem também. Não, mas Picasso, vamos imaginar o seguinte.
Se já aprontaram colocando um argentino na equipe de arbitragem, decidindo com o Lanús, o que não fariam com o Boca, né? Mas o Grêmio está letrado nisso, né? O Grêmio está letrado nisso. Eu falei do Renato, do planejamento do Renato, né? E o que ele fez ontem. Vocês sabem, se deram conta, claro, que o Grêmio, forçando um pouquinho a barra, Picasso, terminou com 5 atacantes? Se eu colocar o Luan colocar o Luan como atacante, defensor que não é, Luan como atacante, o Alisson como atacante, o PP como atacante, os 2 centroavantes, o André e o Jael, 5 atacantes tirando um lateral. Tem o Everton ainda. Hein? Tem o Cebolinha ainda. Eu esqueci o Everton, 6 atacantes. Não, mas aí tem mas aí foi no final. Entrou um no lugar do outro. O outro no lugar do um. Então, mas tu vê, ele terminou com 5 atacantes. O Renato, ele tinha que ganhar, de qualquer maneira, não tinha outro jeito. Eu ontem comentei o jogo. E aí, pelos 25 do segundo tempo, 20 ou 25. Não ouvi, mas estava muito bom. Aprendi com o mestre. Mas aí, lá pelas tantas, eu disse, se eu sou o Renato, aí é sorte de comentarista também. Se eu sou o Renato, eu tiro o Léo Moura e coloco o André. E coloco o Alisson de lateral. Porque aí a história já estava andando. E ainda lá para os 40 minutos eu disse o seguinte, agora, aí eu errei, vamos contar só a parte boa. Sim. Eu colocaria o Douglas e o Luan de centroavante e sacaria o Jael, porque a fórmula já estava se exaurindo. Né? E eu disse, porque a tendência é que vá para os pênaltis, e o Grêmio estava empatando em 1-1. Olha o chute na lua que eu dei, 40 do segundo tempo. Tendência é que vá para os pênaltis, que o Grêmio consiga um 2-1, e aí Jailson bate pênalti, Douglas bate pênalti, eu já estava projetando. O Luan bate pênalti. Não, o Luan não. O Luan bate. Mas aí ontem nós vimos que a confiança do Renato no Douglas não é tão grande assim. Não. Porque ali teve uma hora que o Douglas podia segurar a bola. Tá velhinho. E aí... E o Ramiro tá cansado. Olha, sou fã do Ramiro. Ramiro. Colocar o PP. Só para não deixar passar, Lauro, o Everton estava em campo junto com todos esses que você citou. São 6, então mais me ajuda. Porque então. o André entra na vaga do Léo Moura. Direito. O PP entra na vaga do Jailson e o Alisson entra na vaga do Ramiro. 6 atacantes. Foi. Que loucura. É que daí um virou lateral direito, foi o Alisson, que depois foi para meia. O André virou ponteiro direito, né? Mas tem uma coisa que duas você... jogadas. Mas quem estava na direita cruzando era o Jeromel em determinado momento também, né? Tem uma coisa que vocês não disseram ainda, já que está aqui o grande goleiro Picasso. O Grêmio jogou com 10, né? O Groina jogou. Com 10. Assistiu. Ou alguém acha que o Marcelo Groy jogou? Não. Então jogou com 10. Também não precisa. Mas eles já sabiam que não ia acontecer nada, por isso que eles não atacavam. O Groy pega tudo. Marcelo Groy não jogou, rapaz. Agora, o que jogou o Kahneman, nós estávamos falando no carro. O Kahneman foi demais, né? É um limpa-trilho, assim, né? E com categoria, né? Com categoria, uma antecipação, um negócio assim, bonito de ver jogar, né, Picasso? E com raça, né? A raça de argentino mesmo, né? Ele se entrega de corpo e alma. Dario Pereira, que jogou contigo? Não chegamos a jogar juntos. Não? Não, na mesma equipe não. O Pedro Rocha jogou contigo? Sim. No Pedro Rocha, sim. Jogava muita bola. Muita bola. Um E o dos Terto? melhores jogadores que eu vi. E o Terto? O Tertuliano, grande amigo meu, jogou junto. Ponteiro esquerdo, né? Ele está na ponta direita, mas ele era meia direita, ponta direita. Terto. Quando eu estava no São Paulo, que ele veio para São Paulo. E o Forlan? Forlan jogamos juntos também. Pai do Diego Forlan. Pai do Diego Forlan. Eu sou fã do Ramiro, mas de tanto jogar, Baixinho defende baixinho. É verdade, é corporativismo mesmo. E ele tem o meu tamanho. Não, e faz gol de cabeça. Bom, mas não está bem. Mas ele está cansadinho. Porque, e eu acho que tem uma chance de o Alisson, momentaneamente, transitoriamente, talvez tomar o lugar dele. Não vai tomar. Não sei porque o Ramiro está ajudando muito o Léo Moura na marcação. Porque o Renato também é exemplo de Lauro Quadros, é fã do Ramiro. Sou fã. O Ramiro é uma figura híbrida, né? Aquele que faz as duas. Né? Sim. Eu gosto dele, é um grande jogador para mim. Um grande jogador. Eu não gostava, mas passei a gostar. O ano Faz passado tempo, ele encheu encaixou. 2016 ele encheu as medidas, o ano passado também. É um grande jogador. Mas com e relação o Internacional, ao que vocês acham que pode ir mais além do que já foi? Está em segundo no Campeonato Brasileiro, já falamos. Diga, Maurício. Não só em relação ao Jailson, que você comentou, que está de saída para a Turquia, isso deve ser um indicativo de que o Grêmio vai contratar alguém para a posição, né? A resposta sobre o Internacional te dou depois dos 3 próximos jogos. Tô pipocando. Depois do Grenal, não
pontualmente o Grenal. Me refiro aos 3 próximos jogos. Depois da sequência. Da sequência. Cruzeiro, Flamengo e Grêmio. Aí Não, é uma prova boa dos medida. 9. É uma boa medida. Se ele passar bem por essa sequência... Ah, aí- bom, daí ele vai estar na frente. Daí ele vai estar... Mas ele não foi tão bem nesta sequência no primeiro turno. É. E alcançou mesmo assim os resultados depois. Aí tem um negócio, Maurício, tu que idade tu tem, Maurício? Eu tenho 27, mano. Pensa sobre o que eu vou dizer agora. De uma pessoa mais idosa, Nossa, empatamos nós, até uma pessoa mais jovem e aquele ali tá no meio termo. Já tá mais pra lá do que pra cá, tá? Maurício, tá mais pro presta- idoso do que pro pre- jovem. ah, bom, pro idoso. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Todo mundo faz o seguinte raciocínio. Que bom que eu vou jogar em casa com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Flamengo, e fora com o Vitória, com não sei quem, o Sport, não sei o que tem e tal. Que bom que eu pegue o Fortão em casa e o Fracão fora de casa. Eu quero dizer que isso é muito polêmico. É discutível. Se tu pega o pequeno em casa, a tendência, 80%, 90%, é tu ganhar do pequeno em casa. Ganhar do grande em casa não está certo. Aí tu pode, quase com certeza, ganhar do pequeno em casa e arrumar um empate com o grande fora. E fazer os 4 pontos. Será que, na ordem inversa, com o grandão em casa e o pequeno fora, tu não pode fazer 2 pontos daqui a pouco? É. Já tinha pensado Mas nisso? é que essa A tese, amostra essa do tese é Cruzeiro. boa. Do Cruzeiro no primeiro turno, do Palmeiras Sabe que, agora. Mas Grêmio. o problema do Inter é que ele não consegue propor tanto o jogo contra o pequeno. Sofreu pra ganhar do Paraná, sofreu pra ganhar do Mas Ceará. Ganhou. Sofreu para ganhar do Palmeiras e não ganhou. Aí entra a razão Mas do Lauro. mas é que eu concordo com o Lauro. Mas é que aí, Eu acho Rec, Não que são favas Palmeiras O e fator local influi muito pouco hoje em dia. Com os estádios que tem, todos os clubes, ou... Mas Picasso, o Grêmio e Inter É tem difícil. 80% de aproveitamento em casa. Mas, De 3 pontos, eles têm 2,4 Escuta, no jogo. e o Grêmio fora quanto tem? Tá bem. Pois é. O Inter tá bem também. Todos estão bem. Mas melhoraram nesse quesito. Porque teve uma época que o Lauro lembra bem, que era um parto ganhar fora. Mas também o ponto valia, era metade, né? O empate era metade Tempos dos atrás, pontos. nesses campeonatos regionais, Hoje empatar é quando pouco. a gente ia jogar no interior, era diferente. Porque no interior, além dos campos ruins, a torcida ficava em cima da gente, tirando garrafa no goleiro, fazendo mil e uma... Hoje em dia não, com esses estádios que existem, não existe nada disso. é quase Eu campo até- neutro em alguns. Quase não, é neutro. Tu quer ver outra coisa muito discutível? Tem aquela história assim, eu quero jogar a segunda em casa, eu quero jogar a segunda em casa. Também não. A ponto de a mídia dizer esses anos todos, vai decidir em casa, como se a primeira não decidisse nada. Como se a partida fora não decidisse nada, é uma loucura. Bom, os argentinos, os Mas uruguaios... chega a ser uma vantagem. Tanto que na Libertadores a melhor campanha é que decide em casa. Pois é, mas sim, porque há essa cultura, essa tradição de que jogar a segunda em casa é melhor. Coisa com a qual os argentinos, os uruguaios não concordam muito. O ano Bom, passado o Grêmio desmentiu isso. contra o Lanús. Jogou muito mais lá. Eu acho discutível ser tão importante jogar a segunda em casa. Discutível. Eu também considero. Depende do eu treinador. prefiro jogar em casa. Porque não é só a, A segunda primeira. partida que é decisiva, a primeira também. Mas a primeira é mais decisiva. Quando o Grêmio ganha a Copa do Brasil, ele definiu os 2 confrontos com Cruzeiro e Atlético fora de casa. Mas em 2007 o Grêmio perdia todas fora e ganhava todos em casa. Defensor, São Paulo, Santos, só o Boca que não deu. Mas o Grêmio chegou à decisão com o Mano Menezes, perdendo fora e ganhando em casa. Tu falaste a dificuldade do Inter de ganhar do Paraná, né? Ali no finzinho, o Camilo bate aquela falta muito bem batido e tal. É verdade, aconteceu com o Grêmio ontem, quer dizer, secador tá mal, né? O secador tá se dando mal, porque... Não dá tempo. Porra, chega no Não, finzinho, e são cara... requintes de crueldade com o secador. né? Para matar secador. Picasso jogou no São Paulo com jogadores lendários. Meio-campo era Edson, Cegonha, Pedro Rocha e Gerson. Centroavante, Toninho Guerreiro. Manda dizer, Paraná na ponta esquerda, que era um selecionado, Terto na direita Terto na direita. e o exatamente. centroavante, Lateral direita, Forlan, Toninho Guerreiro, centroavante. Toninho Guerreiro. E na lateral esquerda, Nelson, não. não, Nelson era reserva da lateral direita, reserva do Forlan. A zaga era o Jurandir e o Dias, depois o Dias machucou, ficou Jurandir e Arlindo.
lateral esquerdo. Marinho Pérez veio depois, né? Não. Marinho Pérez não cheguei a jogar junto. Jurandir fez a Copa de 62, meu primeiro Mundial, eu estava lá. 62, a Bellini e Eu- Jurandir, que era do São Paulo. A partir desse momento eu não falo mais nada. Ô, Começa com esse negócio aí. eu joguei no São Paulo, era Gilberto, Bellini... lateral. Gilberto, exatamente. Sabe quem é que está me soprando aqui? Omar Selaime. Ele é grande. dono do maior acervo, sabia? Gilberto Quer Sorriso. ver qualquer desses jogos, o Picasso? Sim. Passa uma tarde lá com o Omar Selaime, ele só coloca ali. Ó. Ô, Rex, tu tá DVD. tá gozando a conversa de velho aqui, né? Não, mas é. Não, tira as crianças da sala que os velhos vão conversar. Mas a minha zaga, quando eu fui para o São Paulo, era Bellini e Jurandir. Eram os reservas da Copa de 62. É Os que, dois. que o Mauro era titular. Sim, e o Bellini... O Calvete não pôde ir à Copa de 62 porque se machucou. tem cara. Outro que te mandou um abraço foi Sérgio Schiller, Grande, Serginho. Serginho, Filho. querido. Bah, querido. grande figura. Vamos ver os melhores momentos, a gente vai falando em cima, depois falamos do Internacional. O Lauro até fez uma frase boa a respeito do Internacional. Quem sabe, uma só a partir boa, dos três... uma frase só boa. Não, Uma sobre o Inter, porque a gente não falou muito ainda do neste Inter. contexto específico. Sim. Mas Por que nunca passa os piores momentos? Pô, Não, mas tem jogos, Ninguém Lauro, quer ver. em alguns jogos parece que a gente está exibindo piores momentos. Olha, olha o gol de novo aí do Everton, que gol espetacular. passe do Jael. Começa uma jogada com participação de 3 caras importantes, né? Lauro, você não usa óculos, Lauro. Mas também não enxerga. Só para ler. Também não tem vantagem. Picasso é sacana aí, ó. Não, eu também. Eu enxergo. Tá? Agora, Aí, lá já é aí, difícil. aí a falha aí, ó. Falha dupla, né? Começou com falha do Jailson, que hoje foi pro Fenerbahçe, O Jeromel é que facilitou também nessa, né? e o Rodrigues. É a Sabe que segunda vez que ele faz uma... O Jeromel, sou fã dele, todo mundo é. É a segunda grande falha dele depois da Copa, né? Sim. E aí o Kahneman deu uma entrevista interessante depois do jogo, né? Foi bom acontecer isso pra gente ver que ele é normal. Aqui é o ser humano, né? Ele é normal. Tá certo. Agora, o bom disso tudo é tu errar e o teu time ganhar. Ah, sim. Agora, se tu erra e o time é. perde, Não, e estava ali sendo eliminado até é o o caso último do minuto. É o caso do goleiro. Sim, Toma sim, um gol meio fácil lá e perdeu. Não, esse outro jogo foi São Paulo, né? Que o Jeromel tirou a cabeça, né? Não é isso? E o Grêmio acabou ganhando o jogo. Foi. Aí, foi salvo. Aí, Os então, dois tudo foram bem. na arena. É. E os dois o Grêmio reverteu. Então até agora tá kits. Tá tudo certo. Daí ninguém lembra. Não, mas lembra. Lembro. Não, lembra, mas não Sabe- pesa nada. Não Sabe pesa que o nada. Figueroa, a gente lembra de dois episódios do Figueroa. O 5-4, onde ele fez, quem sabe, a pior partida da vida dele. E a despedida do Figueroa, o Lauro vai lembrar, fizeram uma seleção dos principais jogadores do Campeonato Nacional para a despedida do Figueroa. O Internacional tomou 4 e o Figueroa tomou uma saranda. Não me lembro se foi do Roberto Dinamite ou do Palinha. Acho que foi do Roberto Dinamite. Tu sabe que há alguns anos o Figueroa e eu, toda terça-feira, nos encontrávamos para jogar futebol de salão. Toda terça-feira, sagrado na Casa de Portugal, Figueroa, Larry, Agomar Martins, Oquelésio, o pai do Mauro Galvão, sagrado, Elias Ricardo Figueroa Brander. Sabe o que o Figueroa gostava? Quando era futebol 7, por exemplo, gostava de jogar de centroavante. Assim, porque daí é aquela história, né? É. Sair do lugar. Bom, nos 2 toques tradicional nos clubes brasileiros, era pelo menos, na véspera das partidas, tinha o rachão sempre. E eu também procurava jogar no ataque, fazer gol. Claro. E normalmente o goleiro não jogava nada, né? Não jogava no gol. Lembra o Tafarel jogando na linha? Que coisa horrível. Eu jogava contra o time, futebol de salão também, contra o time da família Tafarel, que era comandado pelo pai do Tafarel. Deixa eu me lembrar o nome do pai do Tafarel. Pois é, me deu um branco agora. Não é Jair, é Me parecido. deu um branco, pode dizer, me deu um preto, não pode. Né? É. Não pode. Deixa eu... Como é que era o... Não é Adir? No gol do Claudio Miro, o primeiro gol do Beira-Rio, que eu entro, aquela história que eu entro de criticado, e aí eu digo assim, o pretinho Claudio Miro. Hoje em dia tu Não tem que pode dizer... falar. Bah, Ivar.
Ivar Tafarel. Exatamente. É que foi Hoje, Já muito veio bom. na hora ali. hoje em O dia tem que Dr. ser Google. o Ah, não. afrodescendentezinho, né? Aí, ó, grande vibração no gol do Alisson E aí os e a pênaltis. perfeição dos pênaltis, né? O zagueiro cobrando agora, isolando aí, ó. Não, o primeiro conclui, o segundo é que isola. a Aí o cobrança. Grêmio faz 2-1. Aí foi o Everton. Aí veio o zagueiro, isola. E aí o Grêmio amplia para 3-1 e obtém a tranquilidade. Né? Ali se desenhou a classificação do Grêmio. Falou em São Paulo, falar em goleiro do São Paulo, né? Que campanha que o Rogério Ceni está fazendo, hein? No Fortaleza. No Ceará? no Fortaleza. Fortaleza. Pois É lá no impressionante. Ceará. Pô. É, mas aqui, ó, já subiu, né? Uma vaga é do Ah, Fortaleza. sim, sim. Daqui a pouco vai poder perder todas, que vai ficar pelo menos em quarto. É. A campanha que o Fortaleza está fazendo é que o Inter deveria ter feito o ano passado. Ah, é. É o que se E esperava não do conseguiu Inter. fazer. Se esperava que o E o Internacional... Inter gastou para fazer. Mas não é, o futebol a gente aprende que nada é automático, né, Lau? Não. Lembra? Longe disso. O Flamengo quase caiu com o Edmundo, Romário e Sávio. É. Quase caiu. É, e o Guarani, O Grêmio caiu. e o Guarani campeão com o capitão Careca e Bozó. Essa história. Essa aí é boa, essa aí é boa. E o Grêmio mesmo, Maurício, Nilson e Paulo Egídio. É. Não, e aquele Grêmio que não tinha centroavante, porque era o Zé Alcino e o Paulo Nunes. Pô, é uma coisa... 96. É, E os dois foram artilheiros do Campeonato Brasileiro. impressionante. O Zé Alcino, que chegou no Internacional em 95, fez um bom ano. Aí o Internacional não quis contratar, ficou se amarrando. E o Celso Rico convenceu o presidente Koff a investir. E o presidente Koff ainda pichinchou. Poucos dias eu falava com o Celso Rico para pagar mais parceladinho o Zé Alcino, Sim. porque naquela época não existia dinheiro. Essa dinheirama da televisão, né? Isso já faz 22 anos. Isso. Passa muito rápido o tempo. E cá, vocês acham que... Primeiro, Você era jovem na época ainda, Lauro, tinha 57. primeiro, o que vocês pensam que o Renato fará no caso? Segundo, o que vocês acham que ele deveria fazer? Tipo assim, o Grêmio acabou agora de jogar e só volta... estou falando da Libertadores, só no dia 19 de setembro, que é um dia interessante para mim, 19 de setembro. Ou é uma quarta-feira, 19 de setembro, lá em Tucumã. Muito bem. E tem esses jogos antes... Por exemplo, agora, o Grêmio vai jogar em casa com o Botafogo sábado. Vai jogar com os titulares. Tem que jogar com o titular, Pois é, né? pois Vai- é. O pois Grêmio é. vai pensar um que o outro, que é meio que Tem que insubstituível. mesclar, não pode tirar todo o time. É. assim. É. Tem que ir, aqueles jogadores que estão mais sacrificados, vamos dizer, fica de fora. Ou fica para um esperando. experimento, como disse o Lauro. Alisson na do Ramiro. Experimenta agora. Grenal com os titulares, certamente. Não, vamos sem combinar, né, o Lauro? Kahneman e sem o Everton. Léo Gomes na do Léo Moura, para É. ver o tamanho do Léo Sim. Gomes. Exatamente, É tem isso que aí. fazer essa. Não, é porque assim, Rec, o Grêmio tem agora uma sequência, joga sábado, 4 da tarde com o Botafogo, joga quinta-feira da semana que vem com o Santos na Vila e o Clássico Grenal. São esses os 3 jogos nos quais o Grêmio tende a utilizar os titulares. E aí preserva um ou outro contra o Paraná, até porque contra o Paraná vamos combinar que o Grêmio com os reservas é para ganhar também. 19 é com o Tucumã e com o Paraná, que dia é? O Paraná é dia 16, às 7 da noite. Aí eu colocaria reservas. Aí o Grêmio vai colocar reserva sem dúvida. 2, 3 dias depois tem o jogo. E aí E tem que ir lá para Tucumã. e depois do Tucumã tem o Ceará, Ceará também em também casa. na Arena. A tabela não é madrasta, não. Não, já pensou sair de Tucumã e ir para Fortaleza? Meu Deus. Não, ia ser. Aí. Bom, aí era baba. Aí nem é Picumã. Hein? Olha aqui, ó. Fernando de Gravataí pergunta para vocês, Picasso e Lauro Quadros. Ele é gremista, óbvio. Não. Gravata aí. Gravataí, é. Não é o que vocês lembraram daí de Gravataí? Seminário. Ah, temos. tá. Achei que tinha alguma sacanagem. Porque... Vem cá, eu falei da Justamente missa- o contrário, né, Rec? Eu falei da missa de Ângeles, eu fiquei 1 ano no seminário, o Picasso ficou 4 anos e meio, tá? 2 em bom Ele é princípio. mais padre do que tu, hein? 2 anos em Bom Princípio e 2 anos e meio em Gravataí, onde nos encontramos e tal. E a missa de Ângeles, tá lembrado ou não? Não, faz muito tempo. Olha Glória no céu se deu. Não, lembro, claro que eu lembro. Sim. Ou na Páscoa, nos acordavam na Páscoa às 5 da manhã, sabe qual era o coral, o que eles Vai cantavam? buscar a Marcela? Não. 5 da manhã, no dormitório, eles entravam e cantavam.
Regina Celli letare. Te lembra? Sim, sim. Tá. Aleluia. 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 Olha aqui, ó. O Fernando de Gravataí está perguntando se não está na hora de colocar o Luan no banco. Faz tempo que ele não joga bem e o próprio Jael está jogando melhor. Não tem como botar o Luan no banco. Só surgiu um melhor, né? Não. Se bem que ele está jogando bem menos do que já jogou, Sim. claro. Isso é público e notório. Agora, chegar aí e colocar no banco... A maior tem prova muita de que diferença. nunca fui apaixonado pelo Luan, que foi muito bem na Olimpíada, o Luan. Nunca fui apaixonado pelo Luan, que há 2 anos eu digo que o Everton joga o que o Luan pensa que joga. Ele é tão querido que fica chato eu dizer isso. É um cara legal mesmo. O Everton joga o que o Luan pensa que joga. Tu disse essa frase, se arrependeu e depois se arrependeu É e teve verdade. arrependido. Não, porque né? houve um momento, foi na Libertadores, que eu digo assim, mas eu exagerei, o Everton joga o que o Luan pensa que joga. E ele estava bem na Libertadores, né? Aí depois eu digo, não, aquele Lauro tinha razão. E ali o Everton era reserva E não tem nada que ver a função de um com a do outro. e o titular era o Fernandinho, Exatamente. quando o Lauro dizia isso. O Não, titular e era depois o aquele rapaz que foi embora também, como Pedro é o... Rocha. Pedro Rocha, é. Não, o Pedro Rocha Não, revezava o na época do Everton Rocha. entrou porque saiu o Pedro Rocha. É. Não, entrou o Fernandinho. O Everton revezava quando o Roger era técnico. Jogava Pedro Rocha ou jogava o Everton. Lembra naquela Copa do Brasil que o Grêmio ganhou? O Everton entrou, fez gol contra o Palmeiras. O Everton fez gol em Minas Gerais. Mas ele entrava. Entrava, O Pedro Rocha era mais sempre. titular do que era ele. mais titular. Né? Porque ali já tinha assumido o Renato. Antes, o Pedro Rocha era reserva e o Everton era um pouco mais titular com o Roger, mas já revezando. Então, Sim, sim. vê que... Que o Everton E não- aí o Fernandinho, o Renato pediu o Fernandinho, voltou para o Grêmio e virou titular. Quando sai o Pedro Rocha. Virou titular. Será que com o André, com o que Tanto é que aconteceu... lá contra o Lanús, o Fernandinho faz aquele gol maravilhoso. Porque o Everton, na época, quando ele era titular com o Roger, as críticas a ele eram porque ele não voltava levantava a tanto na cabeça. marcação. Hoje ele está voltando. E ele chegava sem força no ataque para fazer a conclusão quando ele voltava. E não levantava a cabeça quando ia para frente. Será que Diga, Lauro. com aquele lance emblemático de ontem, cobrando o último pênalti e tal, será que o André vai, daqui a pouco, acontecer no Grêmio? Pois olha, eu me admirei daquela batida de pênalti. É, pô. Tranquilo, tranquilidade. Mas ele é gelado mesmo, né? Ele é o cara para bater o quinto. Porque quando chegou no quarto, eu digo, o Luan vai bater o quinto agora, né? Eu digo, puta merda. Ah, é? Como é que tu era em pênalti, Picasso? Eu Pegava? Peguei alguns eu peguei. Mas hoje em dia os goleiros estão se jogando bem antes. Ah, Eu pelo menos, não fazia isso. Eu visava um canto e ficava preparado só para aquele canto. E peguei algum pênalti. Mas Agora, hoje se ele chuta no meio, eu pegava também. o goleiro Porque tem, esperava. Claro. o goleiro tem que ficar na linha ali, tá? Tem que- Se eu fosse não goleiro... acontece. Se eu fosse goleiro, que eu sou grandão para ser goleiro. Sim. Se eu fosse goleiro... Por cima ninguém ia fazer gol em dia. Pá! Quando o cara vai bater, tá? Sabe o que eu faria? Pode ser uma imbecilidade que eu vou dizer que é mais uma, menos uma não faz diferença. Eu ficaria em cima da linha, que pode, né? Pode, Em cima em da cima linha, da caminhando linha para lá e para cá, para deixar Pode. o cara que vai bater enlouquecido. Mas aí quando... O que tu acha? Caminhar para lá e para cá em cima da problema linha? Tinha de goleiro que fazia isso. Tem, muitos. Ou Alguns fazem. até a hora de bater, pelo menos, ele fica... Tem um que faz assim, né? Começa a fazer aqui. Mas aí quando... Ah, e tem goleiro que pede o canto. O Marcelo Groi faz isso. Pede o canto. Diz, ó, vai bater aqui. É. Mas o problema de ficar nessa movimentação em cima da linha é que é mais fácil pro cobrador pegar o goleiro no contrapé. Quando o goleiro tá pulando para esse lado, ele cobra no outro. E aí o goleiro não consegue voltar. Pode ser. Tem essa dificuldade. Se a gente observar direito, 90% dos pênaltis tinham que ser repetidos. Porque o goleiro avança. O goleiro sempre avança. Pois é. E outra que não tinha na tua época, né, o Picasso, é o avanço tecnológico, né? Também, Hoje eles claro. pegam um jogo que se decidiu nos pênaltis do adversário e ficam ali, clicando. Não, mais do que isso, Rec, hoje você tem um exato. Esse histórico. batedor bate assim, e o preparador de goleiro te entrega tudo mastigado. Aquele- Esse bate na direita, aquele bate na esquerda. Aquele histórico que nós assistíamos no Mundial, na transmissão, ó, o Cristiano Ronaldo bateu tantos pênaltis, foi em tais lugares. Sim. Aquele histórico os preparadores de goleiro têm de todos os cobradores Sim. do outro time. Não só a arbitragem não é rigorosa com a questão de o goleiro avançar, como eu vou dar uma que é óbvia, mas que ninguém comenta, quase ninguém comenta.
que é o seguinte, o goleiro teria 6 segundos para devolver a bola. Também. Também não Eu Também. duvido que alguém devolva antes dos 10, 12, 15 segundos. Exatamente. Tanto que muitas vezes, Laura, a torcida da casa, quando é o goleiro adversário, óbvio, começa a fazer a contagem Sim, em voz sim. alta. Ah, tá e vendo. sempre passa dos 6 segundos. Mas o que o goleiro faz? Ele larga a bola e começa a chutar Sim. devagarinho. Não, aí pode. Aí Aí pode. no chão, só que ele não pode voltar a pegar. Só que muitos, exato. vamos lá, vamos pegar o jogo do Cruzeiro em Porto Alegre. Quando o Cruzeiro vem aqui, o Fábio faz uma defesa, ele começa a rolar, começa a se olhar no placar eletrônico, pensa na vida e depois faz esse lance. Ele fica uns 10, 12 segundos com a bola na mão. Não, tem uma outra coisa que a arbitragem amolece, eu vou dizer o que é. Amolece também? Pra ti também? Amolece, quer dizer, desconsidera. O cara vai bater o arremesso manual, chamado lateral, o cara vai bater, certo? O que ele avança? 15 metros, pode ser? Também. 15 metros. Não, aí se eu sou o bandeirinha, se eu sou o árbitro, não leva mal. Vai bater do lugar onde foi o lateral. Pô. Não, tem outra coisa, no próprio pênalti, os árbitros desconsideram a invasão da área em muitos casos. Também. Ah, sim. Porque as duas equipes invadem, o árbitro fica ali falando, não invade, mas não faz nada E a quando invadem. paradinha, pode ou não pode a paradinha? No último passo, não. No último Antes pode. É complicado. Até porque mais atrapalha se parar antes. Agora, aí depende muito do batedor, né? Porque a maioria não consegue fazer isso. Concatenar. Se atrapalha todo e é capaz de errar até o chute. O Hernandrade nunca foi teu treinador? Foi no Grêmio, né? No Grêmio e no Grêmio. Santa Cruz de Recife. No Grêmio de Santa Cruz. Bom, é claro, jogou na década de 70, o Enio chegou do Esportivo em 75, né? Treinou o Grêmio em 75 e depois treinou o Internacional em 79 e treinou o Grêmio em 81. Tu tá falando do esportivo de Laírton, Neca, Paulo Isso, Araújo, isso. Décio, Gonha. O Cacau jogava no Brasil de Pelotas ou jogava já no Esportivo? Ele estava no Esportivo Tava e no veio para o Esportivo. Grêmio. Veio Cacau, e e Neca. Neca, né? Cacau e Neca. E até ele estava indo para o Juventude, né? E o isso seu é- Enio que convenceu. O Cacau me contou isso aqui O no meio de cadeira. campo nosso era Cacau Cacau e e Yuri Yuri Neca. Neca. Exatamente. Bom time nós tínhamos. Zequinha, Tarciso e Nenê ou Loivo. Exatamente. Ah, E Tanto é jogou, e jogou também o Oberti, mas o Oberti não O Roberto jogava. jogava. Né? Enio Andrade, Enio. Valdir, Orlando e Paulistinha, Bonzo, Léo Ogago e Olávio, Pedrinho, bom, aí pode entrar no Juarez. Pedrinho, Breno, Juarez, Juarez Enio e Andrade e Juarez. Juarez. O Juarez branco, mas aí também tinha o seguinte, quando o Breno não jogava, entrava Ivo Medeiros. Ivo Medeiros. Criolão, Ivo Medeiros. Isso é o Renner campeão de 54. Mas o seu Enio tinha a passada bem certinha, né? Lembra nos Não, treinos do Enio? o Ele Enio- contava certinho. O Enio era um grande amigo meu, não precisa. Querido, vai. Ah, Lucas Ele Prato foi- faz 1-0 para River Plate contra Racing. O primeiro jogo foi 0-0, está passando o River. o Enio Andrade, ele fazia treinamento nos goleiros, coisa e tal. Eu nunca vi um treinador de goleiros ou um jogador que batesse como batia o Enio Andrade. A perfeição. Falta e pênalti. Era um assombro. Podia botar um paninho lá no ângulo assim, ele dizia lá, ó, ia lá. O Enio Andrade E o Leão era metido e marchava na cerveja, né? Olha, dependendo do cruzamento que eu vou falar agora, eu tenho um problema na minha família. Se o Grêmio continuar passando e chegar lá adiante a pegar o Boca, eu tenho filha colorada, tenho neto colorado e tenho filho, Marcelo, gremista. Mas que mora na Argentina. Morou 23 anos na Argentina. Por isso que eu tenho uma neta, Agostina, e o Ernesto, o neto argentino. Eu nunca vi um cara mais fanático pelo Boca do que o meu neto Ernesto. Tem 20 anos de idade. É um fanatismo total pelo Boca. E o Marcelo, o pai dele, meu filho, fanático pelo Grêmio. Aí, pá, Dá Em choque. 97 ele não tinha nascido ainda. 97. Estava Pois no é. ventre. Pois é. O Grêmio decidiu com o Boca em 97. Exatamente. Essa ronha podia se repetir agora. Agora o Picasso, essa conversa de velho agora, Picasso. A maior do Grêmio contra o Boca, 4-0. tu sabe, né? Gessi? Exato. O Gessi passou no vestibular de odontologia E e foi. ficou festando aqui. O Grêmio viajou para Buenos Aires e o Gessi ficou festando. O Pedro da Silva Pereira até ficou meio aqui e tal. Aí Gessi embarca no dia seguinte da delegação para ir bomboneira e 4 gols do 4-0. Gessi. Pedro da Silva Pereira, que figura, né?
Pedro Charuto. Eu conhecia ainda o Pedro da Silva Pereira. Já estava veterano, ia sempre no vestiário do Grêmio. O cara fazer 4 gols na Bomboneira. Cara. E cansado, imagina se tivesse descansado. Diz que ele não gostava de jogar futebol, né, Picasso? É, incrível. Ele era meio, como é que eu vou dizer, preguiçoso. Ele não era aqueles de correr, de fazer física. Mas jogava muito. Bom, E eu gosto e não jogo nada. Eu peguei ele jogando pelo Cruzeiro, em campeonatos gaúchos, contra o Gessi. O Gessi é um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. Gessi Lima. Bom, mas aí teve um outro jogador muito bom também da posição do Gessi, que fez 2 ou 3 gols contra o Internacional em 68, né? Marino, né? Marino veio do Aimoré. Veio do Aimoré. Mas não era completamente diferente. Diferente. Marino era força. Mas também meteu 2 ou 3 gols no Grenal. Sabe quem era o Foguinho, o técnico do Inter. Tu sabe. Era o Foguinho, né? O técnico do Inter, né? Tu encontra. O Rex sabe melhor do que eu, porque ele encontra Juarez Teixeira, que está com 91 anos. E está bem forte. Sim, mora ali. Eu podia ter trazido. Um dia eu vou trazer os dois aqui, você e o Juarez, porque o Juarez estava inteiro, né? Tá Pelo bem. menos a última vez que eu encontrei ele estava inteiro. Tá bem, eu falo com ele. Está com 90 anos, né? Eu encontro ele ali, ele mora a 50 metros da minha casa. Eu fui buscar ele em casa também. 90 anos de idade. Ele tem quase 90 anos. Eu acho que não chega a 90. Não, mas está bem pertinho, é 88, 89. Por aí. O Juarez está inteiraço. Eu encontro ele encostado na bancada do peixe. Está sempre encostado por ali. Eu brinco com ele quando eu saio para caminhar. Eu digo, Negrão, vamos? Se eu falar hoje Negrão, mas falando para ele não tem problema. Digo, Negrão, vamos? O Colares é que não se importa. O Colares é o primeiro a dizer o Negrão aqui e tal. Daí ele diz, não, a rodilha não está boa. Sabe que ele jogou na Argentina, No Nilson Old Boys o Juarez jogou. Ele foi numa leva que era para eu ter ido junto. Ivo Diogo, o Juarez. Exatamente. Ivo Diogo veio de São Borja. São Borja. Ele jogou no Grêmio e no Inter, né? Jogou nos dois, não? Mas no Inter, eu acho. No Grêmio eu não me lembro. E o Joãozinho está bem também, né? Jogou no Renner, tá bem. Encontrei, teve um almoço com ex-jogadores do Grêmio. O Joãozinho estava lá. Milton Quelli está com 85. Estava o Milton lá também. Está jogando bola, Está jogando bola. Diz que voa. Eu encontrei o Milton Quelli também no supermercado, eu vivo no supermercado. Né? Sim. Os velhos tudo ali. O Lauro encontra ali também. Sim. Bom. E o Milton Quelli está com o cabelo pintado. Está com cara de galã. Não. Joga toda semana. Eu sei porque o Fernando Freitas, que é médico, meu amigo, não vou dizer a idade do Fernando, mas o Milton tem 85 e... Eu encontrei ele há pouco tempo, teve um almoço de ex-jogadores, coisa e tal, e estava lá o Milton, coisa e tal, e a turma toda, o Joãozinho. Tem 8-9 o Juarez. 8-9, por aí. 10 a mais que vocês, agora está fácil de guardar. Que a velharia deve estar adorando o programa. Mas tem um recado lá. Mas esse programa é de propósito, né? É para contar histórias mesmo. Né? Mas nós falamos aí de Forlan, falamos de Pedro Rocha, falamos de Figueroa, falamos de Juarez, falamos de Enio Andrade. Com Djalma Santos, com Vavá. Olha aí. Isso é história viva. Julinho. Julinho Botelho. Ponta direita, Julinho Botelho. Julinho foi jogar na Fiorentina. Fiorentina. E o Dino Santos jogou no Milan. No Milan. Dino Santos camisa 5, né? Vou contar uma passagem. O Júlio Botelho, o Julinho, para nós era o Julinho, ele parou o trânsito em Florença. Nós fomos jogar lá, Palmeiras, o Julinho já estava no Palmeiras, vindo de Florença. Numa esquina, tá o guarda lá orientando o sinal, coisa e tal. Quando nós estávamos andando, uns 4, 5 ali, e o Julinho junto, o guarda abandonou o posto e foi lá na calçada, senhor Botelho. Impressionante. O que o Julinho tinha de nome em Florença, viu? O Lauro, se quiser mandar um abraço pro Padre Leandro, deve estar nos assistindo lá. O Padre Leandro, ele manda mensagem. Está sempre assistindo. Eu estava contando, Padre Leandro, uma história que aconteceu no seminário de Gravataí, a última vez que eu estive lá, que o Dadeus Green está aqui, o atual arcebispo, o Jaime Spengler, está aqui, o Dadeus faz 82, dia 7 de setembro, o Jaime Spengler faz 59, dia 8 de setembro.
E aí o padre Leandro pediu que eu fosse no fim da missa, contei para vocês lá, dizer algumas coisas. Aí comecei a lembrar com o da Deus, o tempo antigo do seminário, o nosso tempo, Picasso, lá no seminário e tal. E daqui a pouco eu resolvi dizer assim, irreverentemente eu disse assim, mas abre o teu olho, pro da Deus Grins, abre o teu olho que o Jaime Espreito está com o pé que é um leque para pegar o teu lugar. O Leandro é que me botou para falar. Um recado aqui, o Lauro estava falando, que é só para as pessoas de mais idade, mas tem um que é muito interessante no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. O Luiz Eduardo Paiva Jardim. Reck, passei a vida inteira ouvindo do meu velho pai as histórias do lendário Picasso. Meu pai foi um jovem centroavante, jogava no Erechim da Zona Sul de Porto Alegre e teve a honra de ser treinado pela lenda Picasso. E eu passei 30 anos ouvindo o Lauro no Sala. Muito obrigado pelo programa de hoje. Tá vendo só? Só? Não, isso aí Coisa boa, justamente para... Isso é um agradecimento que a gente faz à audiência do Cadeira Cativa, que tem 40 anos. Né? Por aqui passaram as grandes estrelas. Né? Diga... O César Augusto de Oliveira, Picasso, meu conterrâneo de Canela. O Miros Costa, vamos Grêmio, mandando um abraço para todo mundo que segue na Libertadores. Cadeira Cativa começa, faltavam 13 anos para o Maurício nascer. É. Impressionante. O Lauro é o nosso matemático. Quase 14, viu, Lauro? Porque é em março que começa a Cadeira Cativa e eu faço aniversário em março também. Quantos dias para os 80, Lauro? Olha... vamos fazer uns cálculos. Falta 370 ainda. Não, mas é fácil. Tu bota 365 mais 21, é fácil. 386, 386 dias para os 80. É só lembrar o nome da BR. 386 para os 80. Eu vou chegar antes. Boa noite, Rec. Com a vitória e garra do Grêmio ontem, agora eu acredito no Tetra. Essa vitória dará ânimo e confiança para os jogadores, diz o Wagner de Canoas. Tenho a idade do Cadeira Cativa. Boa noite, Rec. Programa ótimo hoje, muito especial, muita experiência. Abraços a todos da bancada. Andrei, gremista de Viamão. Nós vamos passar a noite inteira lendo recado e agradecimento aqui, ó. Boa noite a todos. Agora o Renato vai estragar o time com a saída do Jailson. Agora ele vai colocar o Cícero, diz o Luiz Gustavo. O Jailson mas o Jailson sairia agora? Acho que sim. Agora. Ele já foi fazer os exames lá? Ninguém paga 5 ele tá milhões viajando, para não ir agora. Ele já está viajando para se apresentar no Fenerbahçe. Mas quem é que vai jogar? Porque se o Michel tivesse bom, tudo bem. Não, está bem. Aliás, não se recupera nunca. O Michel está bem e o Matheus Henrique será inscrito agora. Mas aí, Rec... Não, tem. Mas aí, tem 3 para uma Rec, posição. vale lembrar... Só o futuro dirá. Mas sai um jogador, aparece outro. É. O Michel era muito bom, mas agora, Rec, vale E lembrar... vai dar tempo de treinar o Michel, vai dar tempo de treinar o Cícero e vai dar tempo de treinar o Matheus Henrique para escolher o melhor dos 3. Mas vale lembrar... E o Jailson não via bem, né? Vale lembrar que aqui na cadeira que está o Lauro, Marcos Hermann, vice-presidente do Grêmio, disse, quando ainda não estava confirmada a saída do Arthur para o Barcelona e que se especulava o Jailson saindo para o Santos. Ele deixou claro, o Grêmio só vai ao mercado para contratar volantes e vai ao mercado para isso se saírem os dois. O Arthur já saiu, o Jailson está saindo. o Grêmio está pegando pelo Então, Jailson 18 milhões de reais, né? Por aí. Porque são 4 milhões de euros. Que é o mesmo que ofereceram pelo Patrick. Se fala em 4 ou 5. Olha aqui, ó. Olá, Rec. Mário Pérez Ulibarri. Nunca jogou no São Paulo. Jogou na Portuguesa, Santos, Palmeiras, São Bento de Sorocaba, sua terra natal. Barcelona, de Cruyff, Inter e América Carioca. E ainda Galícia da Bahia. O Mário Pérez é o Marinho Pérez. Sim. Ele jogou no Barcelona, junto com o Cruyff, no Inter e no América do Rio. Não sei porque ele está dizendo aqui, não sei se vocês falaram, não me toquei. Não, eu fui falar Marinho Chagas e acho que falei Marinho Pérez. Fui eu que cometi a gafe, agora estou me lembrando. Fui falar Marinho Chagas e falei Marinho Pérez. Desculpe aí, Beto, mas deixa eu dizer o final da história aqui. Beto de Charqueadas, um grande abraço ao maior comentarista do Brasil, Lauro Quadros. O Teobaldo Mesquita. Agora o professor já vai querer vir aqui para empatar esse jogo. Aliás, o comentário esportivo no Brasil está lá no livrinho. Se divide em antes e depois de Rui Carlos Osterman. Claro que o professor vai dizer que se divide antes e depois do Lauro Quadros. Agora arrumaram uma bronca para mim, porque o Lauro Quadros é caro. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. Contrata o Lauro
para nós termos o prazer de assisti-lo todos os dias, assistir essa lenda todos os dias. Duas Jair ve- Leal de duas Porto vezes, Alegre. duas vezes por semana, 20 mil, eu estou fechado. Tá barato, então. Tá barato, tá O barato. mais barato que era. Reduziu um pouco. Aí o Cadu vai querer me matar. O Teobaldo Olha aqui, ó. Mesquita. Olha só a sacanagem. Ó. O Wagner Oliveira diz assim, coincidências à parte, só me restava o Grêmio ser eliminado por um time vermelho com uniforme cinza. É. Os caras pegam Mas é detalhes. o. cara fazem. Mas qual é o uniforme do Tucumã? Não, é que o Estudiantes agora- jogou com o cinza agora. E vestia Parecia vermelho o- na beirada do campo. Parecia o uniforme do Inter no E o final de abrigo semana. era vermelho. O uniforme era cinza e o abrigo por cima era vermelho, de quem estava na reserva. Deve ter sido ação do patrocinador, Diga, assim como aqui Maurício. no Inter. O Teobaldo Mesquita, que é do Paraná e assiste todos os dias, dizendo que a alegria do Lauro ensina a gente a viver. O Hamilton Nicolau tá tá, bem, man- O Hamilton Nicolau tá mandando um abraço pro Picasso, que foi treinador dele no Força e Luz. Diz ele, mano. Eu com o Anchieta tinha escolinha É. e eu andei um tempo lá treinando os goleiros da escolinha do Anchieta. Aqui todo mundo E era no aparece Força aqui. e Luz, Ó. é. Exato. Olha aqui, ó. A Regra- história também do pediu. Abílio Reis, nós não vamos contar? Já contaste. O quê? A história do Abílio Reis. Não. Que O tinha Lauro conta, o Abílio conta. Reis era o treinador da gurizada lá no Internacional. contei outras vezes. Já contaste? Não, outras vezes não, mas... Não, mas hoje cabe. Pra segurar- Com a presença de um dos Não, hoje... Pra segurar a audiência, não quer contar depois os reclames? Ah, bom, É isso, porque pra segurar. tem um protagonista presente aqui. Isso, olha aqui, ó. Depois tem um outro pedido aqui, o Rafa de Capão, pedindo pro Lauro explicar a história dos cariocos. Ah, é. Já voltamos. Vamos ver a foto de Lauro Quadros e Picasso no seminário. Aí, ó. Ali está o nosso prefeito, Padre Rubem Nais. Na fila da frente estão os mais baixinhos. Ali está o Hugo Canhete. Tá por ali, então. É, o Clóvis Focas. Eu tô ali. Ali, ó, dá direitinho. É que eu tô sem óculos. Não, Eu não, mas aqui, ó, é. tá o Padre Rubem Nais. À direita o do padre. Rubem Nais tá o Clóvis Focas, eu acho que é. Depois, entre o Hugo Canhete e o Clóvis Focas, eu tô ali, se não me engano, né? E o Picasso tá lá no meio. Picasso- Eu estou lá no meio, É, lá o no Picasso meio, era na grandão. terceira fila. Grandão, terceira fila. Bom, era só por uma curiosidade, para mostrar que realmente... 51. E o cara perguntou dos cariocos, né, que eu chamava... 67 anos atrás. Exatamente. E aí o cara perguntou dos cariocos, a Luísa, Maria Luísa, viúva do Larry Pinto de Faria. Não, falecida também. A Luísa? Faleceu há pouco tempo. Será? É. Ai, isso é perigoso, hein? Não, não é perigoso. Nós divulgamos aqui e até... Só se eu estava fora, então. É. Bah, a minha Muito mulher, amiga de- minha mulher vai me puxar a orelha depois por causa da... Bom, tá. Mas a Luísa, Maria Luísa, querida, ela ia conosco no time de futebol de salão, da TV, nós jogávamos pelo estado todo, e ela sempre ia junto e tal. E aí a Luísa, que nunca perdeu o carioquês, dizia assim, os cariocos, por que você fala dos cariocos? Pô, essa coisa dos cariocos eu não gosto, não. Não, eu sabe que eu fui no velório do... Não lembro se foi do Escurinho. Não, foi do próprio Larry. Do próprio Larry. Sim. Tava ela e o Agomar Martins. Ah, sim. Contando histórias. Nossa né? turma, E ela é um saco. Ela contando que ela chegava a dar tapa na cabeça de quem criticava o Larry. Ela ia pra torcida, os caras começavam a falar mal do Larry. Aham. E ela disse, para de falar mal do meu marido. E quando o Larryzinho jogava salão, que jogava muito bem futebol de salão, ele estava no World Trade Center no 11 de setembro de 2001, lá o Larryzinho. Isso. E o Larryzinho era um baita jogador de futebol de salão. E ela ficava na torcida brigando com os caras. 2-0 pro River na Libertadores contra o Racing. O Racing tinha mais posse de bola, mesmo jogo no Monumental de Nunes. Palácios ampliou. Depois do intervalo, o Lauro vai contar a história do Picasso e o que dizia seu Abílio a respeito de 3 figuras, não eram homônimas, mas eram parecidas. Já voltamos. Oito horas, 5 minutos. Tá 1-0 pro Bahia contra o Ceará. Mesmo jogo em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, jogo atrasado. Lucas Fonseca
Zagueiro marcou. Muito ruim, porque vai tumultuar a vida do Lisca, que estava tentando ajeitar a casa. É verdade. Jogo atrasado da 15ª rodada. Tem outro que é Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Vasco. Tem 35 do primeiro tempo, 0-0 na Arena da Baixada. Bom, Lauro. Abílio Reis treinava a gurizada do Internacional. Querido Abílio Reis, saudade dele. E aí resolveu dar... Qual é a escalação, Abílio? O Abílio já tinha feito aquele negócio de... Um cara que foi fazer teste, ele jogou uma bola rasteira e o cara Cabeceou. deu o peixinho para a cabeceira e está fora. Bom, foi o Abílio, né? Sim, aí o guri reclamou, mas o senhor é que mandou o cabecete, mas... Sim, mas como é que tu vai cabecear uma bola rasteira? Pô, vai embora. Sabe por quê, né, Lauro? Ah. Tinha 200 guris e ele tinha que selecionar sim. 11. Era uma... Aí o Abílio foi dar a escalação da gurizada lá para a reportagem e deu o ataque. Fulano, Beltrano e Pica. Como é que é, o senhor Abílio? Fulano, Beltrano e Pica. Mas, pô, senhor Abílio, como é que é Pica? Ah, é? Tem Picão no Cruzeiro. Tem Picasso e Pica não pode? Só eu não posso, né? É. Muito bem, olha aqui, ó. E os cariocos, de onde é que surgiu, Lauro? Os campos é... Era implicância? Tinha a implicância bilateral, tinha a implicância da gente com eles, eu adoro o Rio de Janeiro, e deles conosco, né? Faziam... Tal de bairrismo. Bairrismo, e ficavam provocando a gente, aí eu resolvi os cariocos. Né? Olha aqui, ó. César do Maitá, ele deve estar gravando o programa, olha só que coisa legal. Rec, estou completando 52 anos hoje, sou de 66, não perco um programa teu. Pede pro Lauro mandar um abraço para mim. César do Maitá. César, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tá bom, César? Que nunca flecha, hein? O Daniel Soares está comemorando que o Lauro não está mais comandando diariamente o Polêmica, para não concorrer em horário com o REC, que aí ele consegue saber que vai ouvir o REC. Não, de manhã eu ouvi a Grenal. Tá bom. Olha aqui, vamos com a coletiva do Renato e o Maicon após o jogo. Depois eu quero ouvir um pouquinho mais do Picasso a respeito do porquê goleiro, né? Goleiro é quando o cara não joga nada e vai pro gol. Ou então é porque ama ser goleiro. Então eu quero saber se é vocação e tal. Mas vamos com o Renato e o Maicon. Então eu havia falado um ditado antes pro meu grupo, antes do jogo, que eu sabia que eles viriam fechadíssimos, da maneira que jogaram praticamente algumas seleções na Copa do Mundo. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse foi o ditado que eu falei para o meu time. Eles vão vir fechados, eles vão sofrer, porque nós vamos amassar eles lá no campo deles. E aconteceu isso. O Grêmio teve inúmeras oportunidades. Foi sofrido, mas eu acho que veio a recompensa, né, pela equipe que buscou o tempo todo a vitória. Nas cobranças de pênalti, qual foi o papo ali entre vocês para motivar mais ainda e o Grêmio não perder nenhum pênalti? Então, como o professor Renato tinha falado, a gente treina bastante, todos os jogadores treinam, né? Alguns porque vão jogar e tem a possibilidade de bater, né? Então ali a gente conversou que tinha que ter confiança, bater firme no canto, né? Que está acostumado a bater, porque o momento era nosso, de tudo que a gente tinha feito no jogo, a gente não merecia perder. Então entrar com aquela confiança, né? E também frisar, hoje a gente às vezes dentro de campo as coisas não acontecem para a gente. E é complicado. O André estava numa situação muito difícil hoje e o professor perguntou para ele se ele queria bater o pênalti. Eu falei para ele que ele tinha que bater o pênalti, porque ele bate muito pênalti. O André vai dar muitas alegrias para nós que estamos aqui, para os torcedores, para a diretoria, para o presidente que apostou nele e para o treinador porque pediu o André, que é um jogador que trabalha muito, assim como o Jael nos ajuda também. Então, é importante frisar a personalidade que ele teve de ir lá bater o último pênalti, porque somente os grandes jogadores e quem tem muita coragem pode fazer isso, porque se tu vai para o último pênalti, o André, e perde, acaba o mundo para ele. Né? E eu falei, tu tem que bater porque tu bate bem, então tu vai bater, e ele bateu muito bem e deu a vitória. Então, todo mundo está de parabéns, mas ele mais ainda pela personalidade que ele teve de não se esconder. Né? Talvez para muitos hoje foi uma surpresa, sei lá se foi surpresa ele não jogar, porque o professor estava botando ele direto. Né? Então, é sempre importante frisar, porque a gente tem dois centroavantes muito bons, que tem uma disputa sadia, assim como as outras posições também, mas salientar ele porque
ele teve muita coragem hoje para fazer o que ele fez. E somente os grandes jogadores podem fazer isso. E ele nos ajudou muito e vai nos ajudar muito. O torcedor pode ter certeza disso, que o André vai fazer muitos gols aqui junto com o Jael também. Eu não tenho medo algum de colocar os dois para jogarem. Hoje, com 20 minutos, acho que do segundo tempo, coloquei o André juntamente com o Jael. Foi mais uma mudança na parte tática, até porque são dois jogadores que sabem fazer gols, sabem o faro do gol, da área. E já que eles estavam jogando bastante fechados, eu coloquei os dois justamente para perturbarem bastante a defesa deles, para que a gente pudesse fazer a jogada pelos lados. Então tem essa possibilidade, sim, dos dois jogarem juntos, mas é aquilo que falei, depende muito da circunstância do jogo e do que a gente precisa. Muito bem, aí o Renato e o Maicon, que se emocionou ao falar do companheiro André, e a história de jogarem os dois juntos, e coincidência ou não, ontem os dois jogaram, e eu até pedi a entrada do André, e o Renato não tinha colocado os dois juntos, né? Mas num jogo como esse aí, que é difícil de furar a retranca, vale qualquer possibilidade. E eu até brinquei na transmissão, disse, uma hora o André vai ter que pagar essa conta. Que seja hoje, ele bateu o 5º pênalti, né? O quinto pênalti foi muito bem batido. Foi bem batido. E a frieza dele. Ele admirável. desloca o goleiro com uma Exatamente, tranquilidade. é. E quem sabe, né, Picasso, Lauro, Rec, aconteça com ele o que aconteceu com o Jael. O Jael não marcava nenhum gol no Grêmio, vai para uma decisão de pênalti, marca e começa a crescer a partir daquele momento. Quem sabe com o André. Eu estou louco para dizer alguma coisa do Internacional. Nós já falamos do Internacional também lá no começo, né? Para as pessoas não pensar que é a repercussão, é o day after, então tem que falar, claro. não tem como fugir. Mas aquilo que eu falei no começo, dos 6 atacantes, e o Maurício me ajudou, não são 5, o Grêmio terminou com 6 atacantes, estou fazendo uma caricatura, né? Porque, na verdade, o esquema do Grêmio no final era 3-1-6. Por quê? Jeromel, Kahneman E Cortez. 3. O Maicon no meio e o resto, estou exagerando, eu sei, são os outros 6. 3-1-6. Mas era. Mas era? Era porque os outros estavam encurralados na defesa. Então eram Encurralados pode dizer, né? Não tem problema. Já voltamos. O comandante pode. Já voltamos. Bom. Já voltamos. Madelomba e Construlomba, casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constroem casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048. Tem a ver com o goleiro do Inter, não? Não, mas poderia, né? Marcelo Lomba? Tem um investidor lá e tal. Não, podia ser o garoto propaganda, né? Sim. Plantão de vendas 51 98631 7709. Você fala com o Fernando. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro quente do R. Aqui que surgiram as caixinhas azul e vermelha. Tinha só a vermelha. Mas aí para empatar o Grenal, né? Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Olha que coincidência, a mesma frase. 3215-6600 para reservas ou envie e-mail para reservas@embaixador.com.br. Comunique que assistiu na Ubra TV, aqui no nosso Cadeira Cativa, e ganhe 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. É um hotel no centro que tem uma vasta garagem, né? Nos dias especiais tem almoços diferenciados também. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, do seu Edson, na Avenida Assis Brasil, 641, telefone 3362-2020. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas, 3466-6133. Fache.com.br, fala com o seu Wilson FAC.
Picasso, por que virou goleiro? E uma outra pergunta para você responder. Você acreditava que o Renato ia dar tão certo no Grêmio? Na época que eu jogava, na época que eu era moleque, faz tempo, né? O moleque que não se dava bem na linha, os próprios companheiros diziam, não, vai lá pro gol, vai lá, aqui tu tá atrapalhando. E, cara, não foi o meu caso. Eu, em Canela, eu tinha 15 anos e eu trabalhava na indústria da minha família, a família do meu pai, e era muito comum ter Time partidas de empresas contra outra empresa, coisa e tal. E chegou um dia, a indústria de camas ia jogar contra a fábrica Celulose de Canela. E o pessoal se queixando lá que faltava goleiro. Eu trabalhava no escritório. Daí eu digo, não, deixa comigo, eu sou bom no gol. Bem assim. E eu nunca tinha jogado no gol. Uma de... Não queria ficar fora. Assim, admitido. Mas tu já era grandão. Sim, eu tinha tamanho já bom. Olha, fui para essa partida e, modéstia de lado, eu fui o melhor em campo. Dali para o Serrano, que era o principal clube da cidade... Já tinha uns olheiros bons lá. Foi um pulo. E cidade pequena, Canela, há 50 anos atrás. Então, foi isso aí. Não, mais 60 anos atrás. Não precisa falar tanto mais assim, né? O clássico era Serrano e Gramadense. Era o clássico Gramadense mesmo. do Nailor Balzaretti. Exatamente. Balzaretti, o Flávio Balzaretti. O pai do Ramiro, acho que jogou também no... Não sei dizer. O Dirceu Daros, goleiro do Gramadense, joguei contra ele lá. Advogado? Exatamente. Dirceu que jogou no América? Não teve? É o mesmo. É o mesmo. Jogou no América. América do Rio. Então, dali para o Serrano foi um pulo. Tanto é que com 16 anos eu era titular do Serrano de Canela, clube que disputa o campeonato amador. E até hoje tem alguma tradição, né? Bom, e o Renato, você esperava tanto? Outra coisa, o meu pai foi um dos grandes, na época, goleiros do Serrano. Então já era do histórico familiar. Já tinha DNA. Mas e o Renato, você esperava tudo isso? Olha, confesso que não, porque é muito difícil um clube fazer o que o Grêmio fez no ano passado, repetir esse ano. Só essa, porque a dificuldade é imensa. Tanto é que está havendo muita dificuldade. A própria partida de ontem, se não ganha, o Renato já seria visto com outros olhos. Planejamento não daria certo. Exatamente. É o engenheiro. Engenheiro de obras prontas. Aquela bola do Alisson deu a salvaguarda para o planejamento. Exatamente. Se ela não entra, seria criticado. O Alisson chegou a ajeitar a bola e o Luan disse, sai daqui, vai lá pro primeiro pau. Ou foram lá combinar alguma coisa. Porque os dois se aproximaram para bater. Pode ser que foram combinar mesmo. Pode. Faz a jogada ensaiada tal que eu vou chegar ali. Pode ser. O Luan teria dito pro Alisson o seguinte, eu treinei, eu vou bater. Ou seja, deu um carteiraço. Deu um carteiraço. E deu certo. Bom, a partida contra o Tucumã pelas quartas de final da Libertadores vai ser confirmada para o dia 19 de setembro. Até lá o Grêmio tem 4 compromissos pelo Campeonato Brasileiro. A saber, Botafogo em casa, Santos fora, Internacional fora e Paraná em casa. Jogo contra o Botafogo no próximo sábado será o último de Everton e Kahneman. Convocados, os jogadores vão desfalcar a equipe nas partidas contra Santos e Internacional. Tricolor encaminhou hoje a venda do volante Jailson para o Fenerbahçe, da Turquia. Saída do atleta vai render cerca de 5 milhões de euros para os cofres do clube. A segunda partida com o Tucumã, a primeira é 19 de setembro lá. A segunda aqui está marcada para o dia 13 de outubro. Porém, pode ser antecipada para o dia que tem Copa do Brasil, e o Grêmio não tem Copa do Brasil, ela poderá ser antecipada para o dia 26 de setembro. E aí uma semana depois do primeiro jogo. É uma especulação, Bom, e na vaga do Jailson, Matheus Henrique deve ser inscrito na Libertadores agora, já pode escrever. Volante... Pode fazer 2 trocas agora e mais 2 trocas na semifinal. Atacante Everton renovou o contrato até dezembro de 2022.
Nova multa rescisória foi firmada na casa de 60 milhões de euros. E o Kahneman não fizeram isso? Kahneman também deve ter o contrato renovado já nos próximos dias. No Inter, há 6 jogos sem perder, o Internacional volta a campo no domingo contra o Cruzeiro fora de casa. Moledo, o único desfalque. Emerson Santos, o substituto. Potker retorna de suspensão. E o Damião tem treinado normalmente, está à disposição, mas deve ficar no banco de reservas. O adversário Cruzeiro irá com um time misto? Porque Mas acho que um misto quente, né? Porque a decisão do Cruzeiro é hoje contra o Flamengo, né? Então, depois vai dar uma espaçada. O jogador está em tratativas para renovação de contrato, Leandro Damião. Atual vínculo vai até dezembro deste ano. Então, o Jonathan Alves não deve ficar. Bom, sequência do Inter. Cruzeiro fora no dia 2, domingo. Flamengo em casa no dia 5. Grêmio em casa no dia 9. Chapecoense fora no dia 17. Sequência de jogos do São Paulo, só para você ter uma ideia. Fluminense em casa. Atlético Mineiro fora. Bahia em casa, Santos fora. É parelha. A disputa dos dois tem sequência difícil. River Plate e Racing, Maurício. Tá no intervalo, 2-0 pro River, tá ganhando e passando em casa. Cruzeiro e Flamengo jogam às 9h45. Corinthians e Colo-Colo também às 9h45. Hoje é um dia bom para brigar com a mulher. Para de mexer nesse troço, né? Deixa que... Bom, Brasileirão, jogos da 15ª rodada. Ceará e Bahia. Ceará e Bahia tá 1-0 para o Bahia, fim do primeiro tempo nesse momento. Atlético Paranaense e Vasco. 0-0 também na Arena da Baixada, já no intervalo. Os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. São Paulo, Internacional, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio livra 3 pontos do Atlético e livra 7 do 7º colocado, que é o Cruzeiro. Por quê? Porque 6 é certo que vão jogar a Libertadores. Zimmermann voltou ao Brasil. Estou preocupado com o Brasil. Com o Juventude também estou preocupado. Mas o Zimmermann voltou para o Brasil, né? Voltou. Já é o 3º técnico do ano. Kleber, o Dalpozo, Gilmar Dalpozo, e agora a volta do Zimmermann. É grandão o Dalpozo. Foi um baita goleiro também. Foi campeão gaúcho com Olha, o Tietê. foi depois, foi bem Eu acho depois que de deve mim. ter 1,90 ou 90, mais. por aí. Foi campeão gaúcho em 2000 com o Tite no comando do Caxias. Nós Olha estávamos aqui, falando antes. Os 4 últimos, só para concluir aqui, Maurício. Os 5 últimos, já que tem a mesma pontuação. Atlético Paranaense, que agora está subindo para 22. Chapecoense tem 21. Sport Recife tem 20. O Ceará vai estacionando nos 17 e o Paraná lanternaço com 15. O Grêmio enfrenta o Atlético Tucumã na próxima etapa da Libertadores. Até o primeiro jogo, o Tucumã joga na próxima segunda-feira com o Newell's pelo Campeonato Argentino. Enfrenta de novo o Newell's no domingo, dia 9 de setembro, pela Copa Argentina. E no dia 16, esses 2 jogos com o Newell's são fora de casa. No dia do Grenal ele tem, dia 9 de setembro... 9 de setembro enfrenta o Newell's pela Copa Argentina. E no dia 16, o Tucumã enfrenta o Tigre pelo Campeonato Argentino. São os 3 compromissos do Tucumã antes de enfrentar o Grêmio. De 1 a 10 chances do Grêmio ganhar o título brasileiro, Mauro? Depende muito, falei isso, do próprio Grenal. Essa série de jogos agora, que termina, a série curta que termina no Grenal, eu acho que é muito interessante para o Inter, sim, mas para o Grêmio também. Eu também acho. Eu acho que o Grêmio... Eu não perguntei do Inter, porque o Internacional está pau a pau ali com o São Paulo, é 3 pontos. Sim. O Inter não... Sim. Tô falando do Grêmio, porque o Grêmio se distanciou. O Grêmio depende muito dos jogos que tem. O desgaste dos jogadores. É uma série de coisas. Se ele tiver o time todo em condições, o Grêmio vai até o fim. Para vocês dois, essa história de poupar, se você jogasse hoje, gostaria de jogar quarta e domingo ou gostaria de ser poupado de vez em quando? E Lauro, o que você acha desse revezamento? Eu acho o Lauro que já falou um pouco no começo. O Cruzeiro já faz a coisa mais certa, na minha opinião, que é não descaracterizar completamente o que o Grêmio fez no ano passado, por exemplo, contra o Sport Recife. Foi lamentável. Foi uma lamentável. aberração. Porque ele colocou o time C. Pô, reserva do reserva. Aí não, né? E o Grêmio fez com o Vitória o que eu chamo de tática filipiana. O Filipão jogava com o banguzinho e deixava na reserva o Paulo Nunes, o Jardel e o Carlos Miguel. O reserva ganhou do Flamengo, o reserva do Grêmio ganhou do Flamengo. Mas quem é que tinha na reserva aquele dia?
do Grêmio? Maicon e Everton, porque vá que precise. Sim. Né? Não, eu sou a favor de poupar jogadores, alguns jogadores mais necessitados. Agora, de colocar um time completamente descaracterizado, não. Até porque hoje tem o exame de sangue, o CK, o exame de creatina quinase, que diz ali, esse aqui está mais propenso à lesão, esse já está um pouco mais tranquilo. Isso deveria, vendo de fora, deveria ser mais utilizado para não descaracterizar tanto o time. Eu não consigo crer que 8 ou 9 jogadores tenham índices altos no exame de CK no mesmo jogo. Né? Vocês acham que o Inter seria mais candidato ao título com o Paulo Guerreiro ou é uma falácia? Ou é uma bobagem? Paulo Guerreiro é um jogador ainda interessante. Não sei se será daqui a 8 meses, né? Isso é outra coisa. Mas eu acho que ainda seria, presentemente, não houvesse o problema jurídico, seria interessante. Mas sabe que ele não vinha Não sendo vinha. aproveitado no Flamengo. Comparando o Guerreiro com o Guerreiro, Pois não. Aí então começam os problemas. Agora, comparando o Guerreiro com os outros, não com o Guerreiro anterior, aí não sei. Né? Pro nível do futebol brasileiro, ele ainda faria Eu diferença. acho que ele é né? diferente. Por que ele não jogava no Flamengo? O Flamengo tinha 3 centroavantes, já começa por aí. Né? Tinha que experimentar os 3. Não, mas não era por e isso. os 3 mais ou menos do mesmo tamanho. Foi buscar mais um estrangeiro ainda. Né? É que o Flamengo E também... tinha mais o Vinícius Júnior, que às vezes jogava na dele. Mas é que no Flamengo, ele cumpre 6 meses de punição. Sim. Aí, Todo atrapalhado. tão logo ele está liberado da punição, ele joga. Aí depois ele novamente é punido pelo tribunal, enfim, e é divulgada a pena de 14 meses, e ele fica fora. Ele consegue a liberação, joga a Copa do Mundo pelo Peru, tanto que teve o apoio do presidente para obter a tal da liminar lá na Suíça, e ele volta para o Flamengo. Como ele estava negociando o contrato, quando ele chega no 6º jogo do Campeonato Brasileiro, ele, Guerreiro, por uma coincidência, vamos colocar assim, sente uma lesão muscular que não foi comprovada em exame, mas sente uma muscular para não jogar o 7º jogo que o impediria de jogar no Campeonato Brasileiro em outro clube. Pois é, agora a gente pensando nua e cruamente, se ele estivesse bem, o Flamengo deixaria ele vir para o Inter? Não, o Flamengo queria 1 ano de contrato. O problema era o tempo de deixar. contrato. O Flamengo não quer arriscar 3 anos. Picasso, eu vou te dar a resposta mais direta que eu tenho sobre esse assunto. E eu não quero ser agora o oportunista ou engenheiro de obras prontas. Eu nunca teria feito esse negócio. Por 3 anos. Pela idade, pelo problema judicial, pelo valor envolvido. O valor envolvido. 3 anos, olha, eu não teria feito. E eu sou fã do Marcelo Medeiros, mas não teria feito isso. Olha aqui, ó, deu confusão lá no Pacaembu, mas eu quero falar de um outro negócio. O Fred está voltando, é um acréscimo no Cruzeiro, só que o Cruzeiro vai pegar o Boca, se passar hoje pelo Flamengo. Que idade tem o Fred, hein? Porra. Vai fazer 36. E aquele que tem 38? 36. E aquele que tem 38? 39 vai fazer o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Esses aí se cuidarem. O Paulo Mas Guerreiro parece que hoje se em cuida. dia o pessoal está chegando lá, longe. Com Bom, Picasso, fisiologia. nós somos do tempo, olha, eu acho que você vai concordar comigo, nós somos do tempo que o cara com 55 anos era um velho. O senhor... Sim. Vai fazer 35, Mas, Fred. O meu filho mais velho fazia 57 agora. Mas antes, o meu sogro, por exemplo, faleceu com 55 anos, era um senhor de idade. Meu pai, com 46 anos, morreu. Eu vejo fotografias eu com dos meus avós, tudo, com 50 e poucos anos. Coisa impressionante. O Na que eu capa tenho da de gaita. tio falecido com 50 e poucos anos. Agora o cara com 79 é um gurizinho, jovem. Olha aqui, ó, confusão no Pacaembu, vamos dar uma olhadinha aí. O que teve de confusão, né? Nada que aconteceu nos tribunais justifica isso. Não, né? nada. Olha só, que coisa. Eu sou sempre contra a polícia bater. Mas nesse caso eu fiquei em dúvida, porque os caras queriam derrubar tudo, tio. Teve um cidadão ali que não deu nem pra ter pena dele, né? Ele tava chutando o portão, prendeu o pé e o que tomou ele de cacetada do policial não tava no script. Eu acho que não tem outra maneira de afastar os caras. Tem que... Se eles entrassem em campo com aquela disposição que eles estavam, eles iam fazer o quê? Vamos ver a sinceridade do Cuca, acho que dá tempo ainda, né? Vamos ver a sinceridade do Cuca. Tá? Tô vendo no meu monitor aqui. Agora vai. E tô sem o retorno. Falar. O Santos tem que melhorar muito profissionalmente. O Santos tem que melhorar muito internamente. Muito. Não é pouca coisa. Isso que ocorreu
É um erro muito grande, muito grave, porque é o beabá de situações que não pode ocorrer. E isso resulta em tudo que aconteceu hoje, né? E junto disso já vem outras ações de penhora de renda e o torcedor já vem pro campo, o torcedor. É isso aí. Eles podem me botar pra rua, ele disse, pode me botar pra rua, mas eu vou Cuca, dizer. que aliás, Eu cortei um pouquinho antes que eu estou estourado aqui. os repórteres esperavam que ele e o presidente do Santos concedessem uma entrevista coletiva hoje, não foram pra coletiva, foi o Ricardo Gomes. Sabe o que é isso? Se chama isso aí? Ah. Sincericídio. É. Sincericídio, tá? Eu acho que ele estava afim de sair. Sim, só vai lutar para não cair no brasileiro. Não luta por mais nada. Até amanhã, 13h com o preliminar. Obrigado, Picasso. Obrigado, Lauro. Obrigado, Maurício. Até amanhã, 13h. Valeu.